Mateus capítulo 5. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, uma das verdades antigas da humanidade, talvez muito provavelmente depois de Gênesis 3, não é? Depois da queda humana, é a verdade de que as aparências enganam, e enganam muito. E esse texto de hoje, ele tem, não sei, né, quantos já conhecem o texto, quantos já estudaram o texto, ele chega a ser um pouco óbvio na sua leitura, mas existem lições aqui muito importantes e interessantes, e que eu não sei se você já tinha feito essa conexão com essa frase que eu disse no início. As aparências enganam. Jesus vai falar sobre uma determinada justiça, Jesus vai falar sobre a lei, Jesus vai falar sobre as escrituras, e ele vai fazer, nós temos aqui também um comparativo entre os discípulos de Jesus e não somente os não discípulos, mas os fariseus. Quando Jesus, então, aqui vai no Sermão do Monte, pela primeira vez dentro do Sermão do Monte, citar os fariseus. Bem, não seria nada surpreendente observarmos o seguinte: Jesus, ele já iniciou seu ministério, muita coisa já aconteceu. Quando nós olhamos para os outros evangelistas, nós vemos que até mesmo curas, milagres, chamados de alguns discípulos aconteceram bem antes desse sermão, do Sermão do Monte. Eu já tinha dito isso em outra ocasião, que nós temos a tendência de ler o Sermão do Monte como se fosse um sermão único. E assim, eu não sei quem estava aqui quando eu falei isso. Se você não estava, eu espero que você não fique decepcionado com o Sermão do Monte a partir de hoje. Mas o Sermão do Monte, ele não é um discurso único. Ele não é um discurso único. Ele está dentro de uma construção de Mateus, onde, já falei isso também em outros momentos, que cada evangelista, na verdade, cada autor bíblico, tem uma intenção autoral. Então, Mateus, ele tem uma intenção: mostrar aos judeus, aos israelitas, o verdadeiro rei, aquele que é da linhagem de Davi e da linhagem de Deus, o Messias, o Cristo. Então, Mateus, ele tem essa intenção. Não é à toa que o Evangelho de Mateus é o que mais vai ter referências a passagens ou a leis do Antigo Testamento, onde Cristo está envolvido e cumpre, né? Então, o Sermão do Monte é a mesma coisa. É por isso que quando você vai para para Lucas, ou você vai até para outros evangelistas, parece que nós vemos as mesmas coisas, mas em outro momento. Por quê? Porque o Sermão do Monte se trata de um grande sermão que Mateus organiza como o primeiro de 5. Então, o Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos de Jesus. Há quem já tentou comparar esses 5 grandes discursos ao Pentateuco, mas
não é uma comparação fraca, não tem esse peso. Mas ponto é que 5 grandes discursos são apresentados em Mateus e o Sermão do Monte é o primeiro discurso. Então, bom, Mateus tem uma intenção de mostrar algo e ele vai fazer essa compilação dos ensinos de Jesus neste grande sermão. Irmãos, não significa que Jesus não subiu ao monte e a multidão em volta, os discípulos chegam e ele começa a pregar. Isto aconteceu, mas nós vamos ver nos estudos das Escrituras que isso acontece em vários momentos e ensinamentos são repetidos em vários momentos, tá bom? Bom, até aqui então, o que nós lemos dentro das bem-aventuranças e nessa sequência agora, onde Jesus finalmente vai falar dele. Jesus não tinha falado dele até então, desde o início do Sermão do Monte. Agora ele fala dele, ele se coloca na história. E por que isso? Porque havia já ao longo de anos antes do próprio nascimento de Cristo, pretensos Messias, pretensos Cristos, homens que tentavam se apresentar como este Salvador de Israel. Normalmente, via de regra, era um salvador político, ou alguém que se apresentava como um guerreiro, ou coisa e tal, e que às vezes até propunha falsos milagres. E esses camaradas, sempre que se apresentavam, eles se apresentavam com propostas bem diferentes da lei, daquilo que os judeus, os israelitas, sempre entenderam como a palavra do Senhor. E Jesus, então, aqui, a partir desse ponto, ele precisa fincar essa bandeira. Até porque, se a gente não entender muito bem dos versos 17 ao 22, o que vem em toda a sequência acaba não fazendo sentido. Porque o que vai vir em toda a sequência, do verso 21 para frente, vão ser aplicações, na verdade, do que Jesus está falando aqui, do verso 17 ao 20. Então Jesus ele vai fazer aplicações, ele vai começar, se não me engano, com o 6º mandamento, e por aí vai. Então, até aqui, nós temos o mestre declarando, chamando os discípulos e declarando que pelas bem-aventuranças, tudo lhes era considerado agora dado. Lembram-se, a primeira bem-aventurança e a última bem-aventurança, elas se repetem. O reino é de vocês. O reino é de vocês. Talvez alguém poderia dizer, mas espera aí, o reino sempre esteve linkado, vinculado à lei do Senhor, à palavra de Deus. Agora o mestre está nos dizendo, ele bagunça a nossa cabeça com essas bem-aventuranças, como que bem-aventurado é o pobre de espírito, como que feliz é o que chora. Ele bagunça tudo. Ele bagunça tudo. Então talvez alguém poderia dizer, bom, ele também vai trocar a proposta então. Talvez ele troque a proposta da lei. Alguém chega a dizer o seguinte, será que Jesus ele não alterou a lei quando ele quebra algumas regras, como ele vai ser criticado por não lavar as mãos de maneira cerimonial junto com os discípulos, ele vai ser criticado por recolher a espiga de milho no sábado, por curar no sábado. O ponto, meus irmãos, é que nós temos aqui a mesma lei, mas nós temos 2 intérpretes. Nós temos o intérprete, que é o Deus encarnado, o Cristo, é o autor da própria lei, é o Verbo encarnado, e nós temos os doutores da lei e os fariseus, os escribas e os fariseus. Os escribas, eles eram tão conhecedores da lei de Deus que eles faziam, inclusive, o papel de um advogado, porque era a lei de Deus que regia toda a nação. Então, os escribas, eles também acabavam, em determinados momentos, exercendo um papel meio que de advocacia, porque eram os conhecedores da lei. Então, você juntava os escribas e fariseus, e eles tinham uma interpretação da lei. Você tinha os saduceus. Os saduceus, não sei se, imagino,
pelo que eu vejo aqui hoje, todos sabem quem são os saduceus. É um outro grupo religioso dentro de Israel. Qual a diferença dos saduceus para os fariseus? Poderíamos dizer o seguinte: os fariseus eram os calvinistas. Não, estou brincando. Mas os fariseus eram os cristãos ortodoxos. Os saduceus eram os liberais da época. Então, eles deturpavam, né? Eles aliviavam, enfim, não criam, por exemplo, não criam em ressurreição, não criam nessa possibilidade. Então, os saduceus poderiam se dizer que eram os liberais da época. Você tinha os de partido políticos, os de Herodes, por exemplo. Você tinha os essênios, que estavam, então, reclusos no deserto, habitavam nas cavernas de Qumran. Eles seriam quase que os monges, né? Muito mal comparando, só no sentido de reclusão, tá? Reclusão e não contato. E você tinha também o grupo dos zelotas. Era o grupo mais feroz, mais bárbaro. Mas, enfim, de todos esses outros grupos, de fato, quem era respeitado em Israel? Escribas e fariseus. Então você tem uma lei, dois intérpretes. Jesus é aquele que se apresenta, e Mateus quer deixar isso muito claro, Jesus é aquele que se apresenta como verdadeiro e perfeito intérprete. E não somente como verdadeiro e perfeito intérprete, mas como o que não somente interpreta, e a interpretação de Jesus, irmãos, é muito mais difícil do que a dos fariseus. Muito mais difícil. Talvez alguém pense, não, Jesus veio e aliviou a barra. Não, muito pelo contrário. Jesus veio para deixar muito claro. Vocês estão vendo a palavra de Deus? Estão lendo? Talvez não tenham compreendido. Eu vou explicar. E tendo explicado, percebem? Vocês estão perdidos. Vocês não conseguem cumprir. Qual o problema dos fariseus e da interpretação deles? É que dentro da interpretação deles, meus irmãos, com muito custo. Mas eles cumpriam. Que é isso, pastor? Vocês vão entender o ponto. Eles cumpriam. Eles cumpriam na perspectiva de quem vê. Entenderam o ponto? Eles cumpriam na perspectiva de quem? De um observador. Mas eles cumpriam. Jesus, ele bota um nível tão infinitamente acima para dizer o seguinte: não tem escapatória. Se existe um padrão de aceitação de Deus, infelizmente, a humanidade não se encaixa nesse padrão. Bom, talvez então algumas pessoas podiam achar que, o Messias chegou e os embates com os fariseus, pelo menos em Mateus, ainda vai começar de fato e vai ficar pesado ao longo da caminhada, mas poderia ter essa perspectiva. O Messias chegou e agora ele vai trazer uma interpretação que deve abolir algumas coisas da lei. Olha só que interessante, abolir algumas coisas da lei. Existe uma divisão da lei que ela é muito popular, né? Principalmente entre aqueles que estudam teologia. Qual é a divisão da lei? Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Irmãos, nós utilizamos essa divisão apenas para fins didáticos, pedagógicos. Por que isso, pastor? Porque de fato e de verdade você não encontra esta divisão na Bíblia. Nós entendemos essa divisão. Nós a usamos para explicar alguns pontos teológicos. Por exemplo, em Cristo, a lei cerimonial finda, acaba. Por quê? O objetivo da lei cerimonial era, com os sacrifícios de animais, promover perdão de pecados e reconciliação com Deus. Mas em Cristo, o sacrifício definitivo é realizado. Então, sim, nós afirmamos a lei cerimonial neste sentido, e por isto, ela finda. Mas
a própria Bíblia não faz essa distinção. É muito mais uma distinção de percepção e de entendimento. Porque alguém poderia dizer o seguinte: ora, o que fica então é a lei moral, porque é o que a gente sempre afirmou. Por exemplo, os 10 mandamentos. Mas se a gente partir do ponto de que o que é a lei moral? A lei moral se trata de qualquer coisa que Deus diga é bom, portanto cumpra. Ok? Vamos pegar esse pressuposto. A lei moral se trata de qualquer coisa que Deus diga é bom, portanto se cumpra. Ora, qualquer coisa dentro da lei civil e dentro da lei cerimonial também foi dito por Deus, é bom. Perceberam o problema? Ou não perceberam o problema? O problema é que, num certo sentido, em Cristo, algumas partes e pressupostos da lei perdem ordem prática, mas não perdem o valor. Não é abandonado. Se você abandona a compreensão da lei cerimonial, por que dos sacrifícios? Se você abandona isso, joga fora, chuta, não serve para mais nada. Jesus já cumpriu. Beleza, cumpriu o quê? Eu não sei, eu joguei fora o que dizia que ele cumpriu. Nesse sentido, Jesus está dizendo: irmão, não é para abandonar nada. Não é para ficar nada de fora. Tudo vai se cumprir, tudo há de se cumprir. Bom, aqui eu ainda estou na introdução, mas já falei da metade do meu sermão. Então seria muito comum que as pessoas pensassem: beleza, Jesus talvez vai revogar alguma coisa da lei. Jesus se dirigiu a eles, aos seus discípulos, e designou a eles que tudo foi concedido pela livre graça de Deus. Então agora eles possuem e são herdeiros do reino. Nós temos aqui um grupo de homens e mulheres, várias irmãs acompanharam o ministério de Jesus, um grupo que desfrutava comunhão completa e pessoal com Cristo. Eles vão ser chamados por Jesus de sal e luz. Nós vimos isso no domingo passado. Sal e luz são comparados a uma cidade edificada sobre o monte. Então, talvez na mente deles, tudo o que era antigo passou. Foi substituído. Jesus está substituindo absolutamente tudo. Talvez alguém pensasse isso. Então, poderia haver uma crescente expectativa de que Jesus iria romper definitivamente com o judaísmo. E vejam, meus irmãos, Jesus era um homem, Deus encarnado, da tribo de Judá, um israelita, um judeu. A religião de Jesus era o judaísmo. Alguém pode se escandalizar com isso. Que isso? Não, pastor, Jesus era cristão. Não, Jesus não era cristão. Jesus era judeu. E ele tinha que cumprir e viver de acordo naquele contexto. O que vai começar a ficar claro, então, aos discípulos é o fato de que o compromisso com o mestre tinha total relação com um compromisso perfeito com a palavra de Deus. Ou seja, ele disse que nós somos herdeiros de tudo. Ele disse que nós somos sal e luz. Ele disse que nós somos aqueles que vão, pela palavra dele, iluminar o caminho, preservar este mundo. Talvez então possamos viver como queiramos. A gente não pode esquecer que Jesus está no início do ministério. Então muita coisa ainda não está claro para eles. Só que esse trecho vai deixar muito claro que compromisso com Jesus tem total relação com um compromisso perfeito com a palavra de Deus. E vice-versa. E nesse vice-versa, quando a gente chegar na aplicação, vocês vão ver que isso vai cortar, não sobra para ninguém.
Porque compromisso com a palavra de Deus também está totalmente vinculado, conectado com compromisso com Jesus. Jesus vai dizer duas coisas aqui, diferentes aos seus seguidores. A primeira é que o compromisso com a lei, somente ter o compromisso com a lei, e o que é ter somente compromisso com a lei? Num primeiro momento aqui, como Jesus mesmo vai citar, né, nós lemos, ele está falando de fariseus e dos escribas, que esses sim, na sua época, tinham compromisso com a lei. Os outros grupos eram mais liberais ou politizados. Mas o que ele vai deixar claro é que somente ter compromisso com a lei ou com a palavra necessariamente não significa que você é um discípulo. Necessariamente não significa que você é um súdito, ou, para usar o termo, é um bem-aventurado. E aí, ele está colocando nesse mesmo bojo os fariseus modernos. Quem são os fariseus modernos? Embora, por exemplo, vocês já ouviram falar da irmã Nadir? Alguns aí estão ligados. É uma senhora, né? Que eu particularmente teria dificuldade de colocar ela na classe dos fariseus, porque ela não ama a palavra de Deus. Ela não ama. Ela ama os próprios pressupostos religiosos dela. Mas também, de uma certa forma, você pode dizer que isto é um fariseu moderno. Pessoas que criam padrões altos, aparentemente altos, e que só estas pessoas alcançam esses padrões. Então esse é o religioso. Esse é o religioso. É alguém que se fia, que se gaba, que se garante num determinado padrão criado que nem a palavra de Deus determinou e, enfim, acha que está conectado com Deus e com o Cristo por isso. E Jesus está dizendo, não é só ter relação com a palavra. Não é só isso. Mas uma segunda coisa que ele também está dizendo é que, e aí, de lá e corta agora para o outro lado. O compromisso com a pessoa de Jesus, mas sem a lei, sem a palavra, também não é considerado discipulado. E aí nós olhamos para aqueles irmãos mais Nutella, mas que constroem uma ideia de um Deus butterfly, sabe, um Deus borboleta, um Deus meio fresco, que não é fogo consumidor, que não exige um padrão moral de vida ilibado. Então o que Jesus está dizendo aqui? Alguém que busca o padrão moral, mas não está relacionado com Cristo e com a graça, não está no reino. E alguém que busca o Cristo e a graça, mas que não guarda, não ensina e não cumpre o padrão ilibado exigido do reino, também está perdido. A gente poderia chamar esses dois grupos, então, de os religiosos e os não religiosos. E o Evangelho é uma proposta completamente oposta a tudo isso. Jesus, então, compromete com a lei aqueles a quem ele deu uma promessa de comunhão completa. Cristo há de se fazer a comunhão perfeita entre a ira e o amor, a justiça e a graça.
tudo há de se conjugar no Cristo, onde nós vamos ver que a partir de Cristo, então, e nele, e confiando apenas nas obras dele, nós vamos ser bem-aventurados, sal e luz, e definitivamente iremos ter uma prática de justiça acima dos fariseus. Mas como isso, Alan? Do que você está falando? Bom, Jesus, então, finalmente, no Sermão do Monte, começa a falar dele mesmo, verso 17. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Do que ele está falando aqui? Lei e profetas seria uma espécie de um resumo das Escrituras. Eu não sei se vocês sabem, mas as Escrituras do Antigo Testamento, no seu original judaico, a divisão e a organização é diferente da nossa. Pode passar um slide, por favor? Não sei se dá para vocês enxergarem bem daí, mas as Escrituras do Antigo Testamento são divididas em apenas 3 blocos. Lei, a saber ali, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí vem os profetas, que na divisão deles é diferente da nossa. E não é chamada de profetas maiores, bom, também tem maiores e menores, mas tem também os anteriores. Passa um slide. E os escritos. O que são os escritos? São os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, e Revelação, mas tudo dentro de uma aba maior chamada os escritos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, né? Em contrapartida, passa mais um, por favor, o nosso é diferente. São os mesmos livros, mas apenas a organização é diferente. Então, sempre que você encontra na Bíblia Jesus ou Paulo ou alguém dizendo a lei e os profetas e os escritos e a lei, ele está falando de toda a Bíblia. O nosso é assim, Pentateuco, 5 livros, os históricos, ali de Josué a Esther, os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e profetas, que também é dividido em maiores e menores. Pode passar. Então, Jesus está se referindo, quando ele diz a lei e os profetas, ele apenas nessa fala deixa os escritos de fora, mas por nenhum motivo específico. Era uma maneira muito comum dentro da cosmovisão judaica você se referir a todo o Antigo Testamento, se referindo principalmente à lei e aos profetas. E ele vai dizer então mais o seguinte, ele vai falar sobre o ir ou tio. Nem um ir, nem um tio vai passar. Irmãos, literalmente, Jesus está falando, e ele está pegando a palavra de Deus e colocando num nível para dizer o seguinte: tudo na palavra é inspirado. Absolutamente tudo na palavra é inspirado. Na nossa tradução ficou um i ou um tio, mas a ideia aqui são as menores letrinhas. O que está traduzido, por exemplo, na sua Bíblia como tio, seria no hebraico uma serifa. Quantos não sabem o que é uma serifa? Já viu aquelas letras desenhadas, bem bonitinhas, que tem um rabinho, que tem um puxãozinho, um detalhezinho? Jesus está dizendo, aquilo é uma serifa. É uma espécie de serifa. Jesus está dizendo que até aquele traçozinho puxado na letra. E por que esse traçozinho era importante? Porque esses traços, eles davam no hebraico até mesmo a tonalidade da leitura. Então Jesus está dizendo o seguinte: jamais passará da lei
Nada, jamais passará da palavra de Deus, nada, até que tudo se cumpra. Ou seja, há um caráter perpétuo da palavra de Deus. Um caráter perpétuo, que não muda. Se nós fôssemos então tirar um tema central desses versos, seria o seguinte: a justiça exigida para a entrada no reino. Porque vocês lembram como termina o verso 20? Deixa eu abrir aqui o meu que fechou. Verso 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, existe uma determinada justiça exigida para que você entre no reino, faça parte do reino. A justiça exigida para a entrada no reino está de acordo, ou é de acordo, com a lei divina. Essa lei que até o menor dos traços. Veja, o menor dos traços é palavra de Deus e não vai passar. Eu não sei o quanto você lida, honra a palavra de Deus na sua vida, mas me parece que essa é uma frase de Jesus que deveria fazer a gente pensar um pouco mais e se debruçar mais e lidar mais pessoalmente com a palavra. Bom, a justiça exigida para a entrada no reino é de acordo com a lei divina, mas se encontra numa obediência que não é praticada por religiosos, mas apenas por homens e mulheres em que o Espírito Santo de Deus tocou, porque é uma obediência do coração. É exigida uma justiça que tem relação com obediência, mas não uma obediência estética, não uma obediência plástica, uma obediência que de fato vem do coração. Muito bem. Nós vamos ver Jesus então dizendo 3 coisas aqui. Primeiro, o que você tem que fazer? Como você tem que viver? Nós vamos ver isso do verso 18, nos versos 18 e 19. Depois, Jesus vai fazer uma afirmação no verso 20. Então, verso 18 e 19. Como vocês têm que viver? O que vocês têm que fazer? E talvez eles dissessem assim: é isso? Beleza. E aí no verso 20, Jesus vai dizer o seguinte: mas vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E no verso 17, então, nós vamos ver que nós só vamos conseguir, a única maneira de conseguir é através dele, de Jesus Cristo. Vamos ao texto? Bom, então, verso 18 e 19. Em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, vejam, são 2 coisas, hein? Não é só observar, e a ideia de guardar aqui, e ensinar. Esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, Jesus ele acreditava que as Escrituras eram perfeitas, então, em todos os detalhes. Nós vemos isso quando ele aponta a importância das 2 menores letras que compõem a palavra de Deus. Jesus está apontando para o seguinte: as Escrituras elas são tão sérias e tão importantes que tudo nelas representa fidelidade e veracidade. Nas nossas traduções diz assim: em verdade vos digo. Não é isso? Mas a palavra que convencionou se traduzir em verdade, e assim, é uma tradução correta, não está errado.
Mas a palavra que se encontra ali, original no grego, não é verdade. É amém. É Jesus dizendo, amém, vos digo. Porque o termo amém, na cosmovisão judaica, tinha um caráter de confiabilidade e verdade. Então, é Jesus dizendo o seguinte, se existe alguma coisa do qual você pode confiar a sua vida, é isto. Que a palavra de Deus vai se cumprir em todos os seus pormenores. Jesus acreditava também que as Escrituras deveriam ser obedecidas e ensinadas. Então, aqueles que desobedecem e ensinam, eles serão considerados como minúsculos. Há algumas disputas aqui entre teólogos, entre comentadores bíblicos. Não parece ser um texto que está falando de salvação. Não é isso. Não é isso. Spurgeon, por exemplo, ele vai dizer algo do tipo: a sua relação, o seu status de nobreza no reino de Deus está vinculado ao quanto você guarda aquele tio, aquela serifa, ou seja, obedece, e ensina os outros a obedecer. O Spurgeon, ele vai fazer uma conexão aqui com o que a gente conhece como galardão, que até hoje não é algo, só vamos saber quando encontrarmos com o Senhor. Mas fato é que galardão sempre esteve vinculado a uma responsabilidade pessoal no seu relacionamento com o Senhor. Tudo bem. Então, a vida cristã, a gente vê aqui, ela não se trata apenas de você num ambiente como esse, sabe? Jesus está botando os pingos nos is. A vida cristã, ela não se trata apenas de você estar num culto, cantar, se emocionar, orar, ouvir uma explicação bíblica e ir para casa. Alguns podem até defender a ideia de que, irmãos, pasmem, eu já ouvi coisas assim, de que não importa muito, de fato, como que você vive. São pessoas que conseguem dar nó em pingo de éter para driblar certos preceitos bíblicos, certas questões de ética, de moral, de verdade. Jesus está dizendo aqui, ou estava dizendo, né, alguns podem defender a ideia que não importa como você vive, mas sim o que importa é como anda o seu relacionamento com Deus. Não importa muito o seu dia a dia, sabe, aquele jeitinho que você tenta dar, não importa. O que importa é como você está se relacionando com Jesus. Aí, pá, toca aquela cigarra, errado. O vínculo com o Cristo está completamente de acordo com o vínculo com a palavra. E o vínculo com a palavra de acordo com o vínculo com o Cristo. Nesses versos, nós vamos ver então que esse tipo de argumento se trata de uma falácia pecaminosa. A vida dentro do reino de Deus também se trata sobre como nos comportamos diariamente. A vida do reino de Deus também se trata disso. Há alguns anos, talvez coisa de 25 anos, 30 anos para cá, talvez, por aí, a teologia, as doutrinas da graça e a teologia reformada ganharam no Brasil e no mundo, assim, uma multidão de pessoas que, através das doutrinas da graça, vieram de fato a conhecer o Evangelho de Jesus.
Mas em alguns cantões, por outro lado, por exemplo, a turma que segue Caio Fábio, a turma que segue... Hoje tem os coaches, não é? Essa turma aí que não vale nada. É o David Leonardo e esses outros aí. Você tem uma turma, né? Você tem grupos, você tem pessoas que eles têm uma mensagem muito melosa. O problema, meus irmãos, a gente precisa avaliar as pessoas não é só pelo que elas falam, é pelo que elas não estão falando. Então, sim, Jesus, de fato, é o amor encarnado. Isso a gente não discute. Não discute. Mas são pessoas, são grupos que não vão dizer para você o seguinte: se você não abandona certas coisas na vida, práticas pecaminosas, ou às vezes práticas que nem são pecaminosas, mas que tomam o teu tempo, roubam o teu tempo. Por exemplo, meus irmãos, é um absurdo, sabe, homens com mais de 30 anos de idade que gastam às vezes metade do seu dia na vida jogando um videogame. Há um pecado nisso? Não. Mas entende que é uma infantilidade, é uma idiotice. Ou mulheres também, que aí eu não sei o que elas podem fazer, mas que vão... Então, não são práticas pecaminosas, mas elas vão se tornar assim: irmão, você está deixando de ser alguém mais maduro para a glória de Deus. Né? Tem algum problema jogar videogame? Nenhum. O problema é quando você deixa de fazer coisas muito importantes por causa disso. Né? Então, a vida no reino de Deus também se trata sobre como nos comportamos diariamente. E a base que vai regulamentar esse comportamento é a própria palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus vai deixar bem claro que é essa palavra que vai durar mais do que a própria criação. Você quer saber como conduzir a sua vida? Para de ouvir os coaches. Irmãos, eu sei que um dia eu ainda vou arrumar um problema muito grande, o que eu vou falar agora. Mas vocês precisam, a gente precisa amadurecer, precisa crescer. Eu não tenho problema pessoal com a profissão do psicólogo. Eu não tenho problema com a profissão do psicólogo. Tudo que a humanidade faz, produz, cria, advém da graça comum de Deus e precisa ser feito para a glória de Deus. Ok. O meu problema é quando se banaliza a profissão do psicólogo, onde por qualquer frescura se procura um psicólogo. Esse é o meu problema. E o que é a frescura? A frescura é aquilo que, se você tivesse mais tempo de sono, se alimentasse melhor, praticasse exercício físico e tivesse uma vida familiar saudável, não ia precisar do psicólogo. A frescura são mães que não aprenderam a dizer não para os seus filhos e quando dá o primeiro não, a criança enlouquece e corre para o psicólogo. Entende? Você banaliza. Você banaliza. Enquanto aquele profissional, sim, existe em algum nível áreas que ele estudou e tem a sua ferramenta para trabalhar com pessoas com trauma e coisa parecida. Então, quer saber como se tornar um homem melhor, uma mulher melhor? Leia a Bíblia. Busque na palavra de Deus, porque ela é inerrante. Ela não vai passar, ela dura mais do que toda a criação. Não procure conselho dos ímpios. Não procure... Eu não vou lembrar agora se foi A.W. Tozer que disse isso.
Mas é uma frase boa. Não ouça homens que não ouvem a Deus. Não ouça homens que não ouvem a Deus. É lógico, aqui existem profissionais, existem autores, escritores que não são cristãos e fazem coisas boas pela graça comum. Mas o que a frase está querendo dizer é: não conduza a sua vida a partir de ideias que não buscam glorificar a Deus. Então Jesus está dizendo: como que vocês devem viver? Vivam conforme uma palavra que é eterna, que não muda. Uma palavra que apresenta justiça, honra, dignidade. Cumpram os seus preceitos. Só que aí no verso 20, que é o meu segundo ponto, Jesus vai dizer: só tem um negócio. Você não consegue cumprir. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Bom, Jesus então sempre acreditou, sempre deixou muito claro que as escrituras, ou nas escrituras, o foco das escrituras está no coração e no espírito. Eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Muito provavelmente aqui, meus irmãos, os ouvintes ficaram chocados agora. Por quê? Por que eles ficaram chocados? Porque, irmãos, os fariseus e os escribas, na época, eles eram os heróis da sua época. A gente tem a tendência de achar que os fariseus eram pessoas odiadas, né? A gente tem essa falsa ideia. Isso por conta de The Chosen, por conta de A Paixão de Cristo, por conta de, sei lá, pega as séries ou filmes antigos, não é? Que fizeram uma caricatura dos fariseus. Mas os fariseus, na época, é tipo assim, hoje, antigamente o sonho dos pais era que seus filhos se tornassem médicos, advogados, né? Hoje o sonho dos pais é que os filhos se tornem jogador de futebol. Na época, o sonho dos pais é que os filhos se tornassem fariseus ou escribas, grupo que andava junto. Então, veja, você, tá? Você, alguém que se considera de fato um cristão. Você é alguém que, em certa medida, olha para os fariseus. Ou, porque talvez você sempre pensou na caricatura. Se você pensar em quem são essa turma, e você... O que eu quis colocar aqui é assim, você é alguém, e eu conheço pessoas assim, eu já lidei com pessoas assim aqui na igreja, de outros lugares também, de outras igrejas. Pessoas que elas querem ser cristãs, e elas têm um fervor, elas têm um desejo, mas elas se martirizam, porque no entendimento delas, elas não conseguem. Vocês estão me entendendo? Pessoas que querem ser cristãs, mas dizem o seguinte: eu não consigo todo dia orar, ou pelo menos orar ter um tempo de qualidade. Eu não consigo todos os dias ter um tempo de leitura bíblica satisfatório. Eu não consigo ter palavras brandas em todos os momentos da minha vida. Eu não consigo deixar... Eu me seguro muito, mas às vezes escapa. Eu não consigo deixar de olhar um rabo de saia que passa. Eu não consigo. Aconteceu. Há quem diga que o pecado é só se tu olhar a segunda vez, né? Passou a primeira, foi sem querer. Ah, bobagem. É o coração humano que tem uma inclinação para o adultério,
porque não tem plena, total satisfação apenas no seu cônjuge. Isso é o ser humano. Então, pessoas assim, que têm essa realidade do pecado, mas que dói. Sabe? Não queria ser assim. Em contrapartida, eu conheço um monte de sem vergonha. E um monte de crente sem vergonha. Que simplesmente decidiu deixar que essas coisas que eu citei, por exemplo, como quem diz, eu não consigo vencer mesmo, né? Tem o ditado, se não pode vencer, junte-se a eles. Tem os crentes que não vale nada. Sorte deles que ainda é graça. Não sei se aí é o Senhor que vai dizer que são cristãos mesmo ou não. Aí eu não sei. Eu posso dizer que são sem vergonha. Agora, se são cristãos, aí é o Senhor que, inclusive, há de tratar para chamar para corrigir. E às vezes vai ser pesado, vai ser duro. Mas, então eu estou falando de gente assim, que quando olha para os fariseus, quando estuda de verdade quem são os fariseus, se perguntam, como que vocês conseguem? Porque a coisa era nesse nível. Eles eram a tropa de elite, não somente bíblico e teológico, mas de prática da palavra de Deus. Que é isso, pastor? Sim. Sim, eles eram esses. Por isso o choque que isso deve ter causado no momento. Quer dizer que a minha justiça tem que exceder a deles. Mas eu sei que eles oram todos os dias. Tudo bem que eles oram nas esquinas da praça para todo mundo ver. Mas fazem. Eu não consigo fazer isso nem no meu quarto. Caramba, eles dão o dízimo de tudo, até da hortelã e do cominho. Eu tenho uma dificuldade danada para separar uma ofertinha a mais além do dízimo. Os fariseus, então, eram esse grupo invejado da época. A gente tem falado há longo tempo, já nessa igreja, sobre uma construção intencional da vida. Falamos sobre isso, por exemplo, ano passado. Falamos o ano inteirinho, né, com as mulheres dessa igreja, pelo menos com aquelas que se envolveram, né, no projeto de leitura. Da mesma forma, falamos com os homens e com toda a igreja, nos sermões, nas aplicações, quando era possível. Falamos sobre uma vida construída intencionalmente. Uma vida onde não estamos a passeio neste mundo. Este mundo é um mundo de batalha. Meu irmão, aqui não tem descanso. E quando descansamos, e quando podemos ir para um lugar bonito, uma praia, uma serra ou coisa parecida, e temos algum refrigério, isso é providência da graça. Mas ainda assim esteja atento, porque até naquele lugar mais ermo e paradisíaco, pode aparecer a missão, a não ser que você esteja realmente numa ilha deserta. Tu não vai pregar para macaco. Mas, tirando um lugar deserto, a gente está em missão. Não há descanso aqui. Não tem descanso. Então nós temos falado sobre isso. Mas todos nós, irmãos, sabemos da dificuldade que é ser assertivo, sabe? Todos os dias, com as nossas tarefas planejadas. A gente sabe disso. O quanto que isso é difícil. A gente sabe que alguns têm mais facilidade do que outros. Alguns conseguem ter uma vida muito bem regrada. Em contrapartida, outros, como eu, fazem um esforço sobre-humano para conseguir manter uma rotina mínima. Uma rotina saudável que glorifica a Deus em absolutamente tudo. Tem pessoas que têm, sabe, a ordem do dia na mente. E tem gente que se embanana. Tem gente que se enrola. Não é fácil. Nesse sentido, ao conhecer de fato um fariseu e não a caricatura do fariseu, vemos naquele grupo, irmãos, uma linhagem de homens invejáveis. Invejáveis. É aquele irmão, ou santas mulheres,
que tem calos nos joelhos por uma vida de constante oração. Hoje em dia, me parece que é menos. Tenho essa impressão, eu não posso generalizar. Mas a gente já ouviu muito dessas irmãs antigas, as irmãs do coque. Tinham vários problemas teológicos. Vários problemas teológicos. Mas tinham um nível de uma vida de oração invejável. Eu não estou dizendo que elas são farisaicas, só estou citando como exemplo uma prática cristã em que a gente gostaria de ter. Não é? Então, voltando aos fariseus, o que eu estou querendo dizer deles? Eles viviam em uma comunidade bem ordenada entre eles. Eles viveram vidas bem ordenadas. Tudo o que diziam, tudo o que vestiam, tudo o que comiam, tudo o que faziam, obedeciam rigidamente a um conjunto de centenas de regras. Irmãos, a gente com muita dificuldade consegue cumprir uma palavra que a gente deu. Berg, amanhã eu estou aí na obra. Ele não aparece. Tem dificuldade. Esses caras não. Esses caras literalmente eram uma palavra só. Era uma palavra só. Gente invejável. Os fariseus, eles são considerados historicamente pelos próprios judeus como os responsáveis em manterem a fé cristã, a fé israelita, judaica intacta até a sua época. São considerados assim. Mas, pastor, os fariseus vão ser chamados de hipócritas. Por quê? A gente tem um entendimento errado sobre o que é um fariseu hipócrita. Eles são chamados de hipócritas, não porque eles falam uma coisa e fazem outra. Normalmente a gente chama de hipócrita isso, né? Perdão. Ah lá, ó. O sujeito diz que tem que subir um monte, e é a Bíblia toda, e passar 24 horas em oração direta em jejum. Mas eu peguei ele dormindo lá, sabe? E a gente chama esse sujeito de hipócrita. Sim, esse é um hipócrita também. Mas não é isso que os fariseus... A hipocrisia deles não se encontrava em que eles mandavam fazer coisas e eles não faziam. A hipocrisia deles não é essa. Até porque quem vai chamar eles de hipócritas é Jesus. Por quê? Jesus sonda coração. A hipocrisia dos fariseus não consistia no fato de mandar fazer e ele mesmo não fazer. A hipocrisia dos fariseus consistia no fato de que ele fazia, mas no fim das contas, aquilo não era para a glória de Deus. No fim das contas, muitas vezes, talvez muitos se questionavam. Irmãos, nós nos questionamos. Vamos ser honestos. Você já se deu de verdade? Você já gastou algum tempo da sua vida na obra do Senhor? De verdade, tá? Né? Vir aqui num domingo é mole. É fácil. Não é disso que a gente está falando. Está falando de você ter algum tempo na sua vida, algum período, que seja, que muito claro o Senhor te chamou para uma missão, para alguma coisa, e você dedicou. Você estava lá. Aquilo te custou suor, aquilo te custou cansaço, aquilo te custou dias com a família, talvez, aquilo te custou saúde. Você já se dedicou assim? Quem já se dedicou em algum momento da vida a algum serviço específico ao Senhor? Teve algum ponto que você parou e falou assim, você coçou os olhos e se perguntou, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Comentei com alguém essa semana aí.
está sendo muito difícil esse período de obras aqui na igreja. Muito difícil. Por vários motivos. Mas, assim, Deus me chamou para ser teólogo e não pedreiro. Mas eu tenho que estar aqui com o irmão. Eu tenho que estar aqui. Para que o irmão também não desanime. Mas eu comentei com alguém assim, olha, quem está aqui... Porque Deus me chamou para plantar uma igreja, já falei isso várias vezes. Quando essa igreja quiser construir um prédio, quem vai construir é a igreja, não sou eu. Deus me chamou para plantar uma igreja. Depois a igreja constrói um prédio se ela quiser. Eu nunca quis um prédio. Nunca quis. Embora tá ficando bonito, direitinho, mas nunca foi isso que eu quis. Deus, aliás, eu falei com alguém aqui, que quem está fazendo as coisas aqui tem que saber que é para o Senhor. Não é para mim, não. Porque eu nunca quis isso. Mas se está acontecendo, quem é que quer? É o Senhor. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente se questiona. A gente sabe que é do Senhor, que é para o Senhor, mas a gente mesmo se questiona. Por que eu estou fazendo isso? A hipocrisia dos fariseus consistia em que, embora eles fossem uma classe de homens mais aplicada à lei do Senhor do que todos os homens de sua época, o coração deles não estava ali. Vocês entenderam por que Jesus veio dizer? A justiça de vocês precisa exceder em muito a justiça dos fariseus. Porque a justiça dos fariseus se encontra naquilo que eles produzem e que visivelmente é contemplado. E o que Jesus está dizendo então é o seguinte, que se o pressuposto é a vida religiosa, se o pressuposto são os fariseus, se o pressuposto é ser o melhor cristão, Jesus está dizendo, se você não exceder esses caras, você está fora. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? Vocês estão fora. Todos vocês estão fora. Todos nós, comparados à justiça do fariseu, estamos fora. Os fariseus, então, não são chamados de hipócritas porque falam uma coisa e fazem outra, mas porque se consideram justos por aparentemente serem os mais próximos da perfeição, da honra, do zelo e do cumprimento da palavra no meio do seu povo. No entanto, sua hipocrisia se dá pelo fato de que eles não amam de fato a palavra e toda a sua lei, mas eles têm o prazer em esfregar na cara dos menos zelosos a realidade de que estes menos zelosos são fracos, enquanto eles, os fariseus, eram fortes em cumprir a lei. Entenderam o ponto? Eu fiz aqui uma comparação. Mal comparando, é como um fisiculturista. Fisiculturista. Ou como alguém que tem determinação, com zelo, com rotina, consegue não somente emagrecer, mas consegue construir um corpo atlético. Esse indivíduo, ele demonstra ser mais firme, mais comprometido, mais zeloso com o próprio corpo do que eu, por exemplo. Eu não tenho toda essa disciplina. O fisiculturista, o atleta, tem. É o tipo de sujeito que estará o tempo todo fazendo poses que valorizam os seus músculos com o objetivo de humilhar a mim e aos outros meros mortais. Estão entendendo o ponto? Mas o preço que eles têm que pagar para manter este físico, vez por outra, pode fazer com que ele se questione. É lógico que o resultado do seu esforço o deixa feliz, assim como um fariseu que no seu esforço, ele sabe que ele está cumprindo a lei de Deus. Mas
O prazer maior do fisiculturista é olhar para os meros mortais, isso no coração. Isso talvez coisa que ele nunca vai falar. Irmãos, estou usando fisiculturista? Não, o fisiculturista é um profissional. Basta você entrar em qualquer academia de meia tigela que você vai encontrar isso. Gente que se venera num espelho. Você vai encontrar isso, não precisa ir muito longe. Então, o maior prazer do fisiculturista é olhar para os meros mortais e se sentir imponente diante deles. Da mesma forma, o fariseu possui uma alegria duplicada ao olhar para homens e mulheres que são fracos e frágeis diante da lei e que, portanto, são definitivamente rotulados como pecadores. Fez sentido? Entenderam a conexão? A ideia? A hipocrisia deles se encontra no fato de que, sim, eles estão cumprindo a lei, visivelmente, isso os deixa alegres, mas o que faz o seu coração ter tremeliques é poder olhar para os meros mortais e dizer: eu sou mais aceito por Deus do que você. Nisso tudo, os fariseus não percebem que eles não cumprem de fato perfeitamente a lei. Eles cumprem a letra da lei, mas não cumprem o espírito da lei. E o perfeito cumprimento da lei e do espírito só é possível com, veja, meus irmãos, ações visíveis, ou seja, prática de boas obras. Falamos isso na semana passada, que as suas boas obras brilhem diante dos homens, para que glorifiquem a Deus. Então, o ser cristão, de fato, o discípulo, é alguém que visivelmente apresenta ações, mas ações que nasceram de um coração que ama profundamente a lei de Deus, o Senhor e o próximo. Sacaram? Entenderam? Os fariseus também são chamados, por exemplo, de raça de víboras. Por quê? São ávidos em julgar e condenar aquelas pessoas que não vivem de forma exemplar como eles. São serpentes, porque não amam, cumprem a letra da lei, mas não estão nem perto de cumprir o espírito da lei. Todos aqui já ouviram a parábola do chá. Eu não vou repetir. Quem não ouviu, anote aí, parábola do chá. E quando acabar o culto, me chama lá atrás que eu falo. Mas é a ideia de que cumprir a letra da lei é algo que um observador diz: ah lá, ele faz tudo o que Deus quer mesmo. Mas é só um observador. Aquele que sonda o coração, olha para o coração e diz, e percebe: ele nunca quis isso. Ele só está tentando ter algum benefício meu, ou ter aplausos dos homens. Então trata-se, o que está em jogo aqui é o coração. A justiça exigida por Jesus é uma justiça mais profunda, realizada no coração. E esse é o padrão do reino de Jesus. O texto de Ezequiel está no slide, por favor. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus... Irmãos, vocês conseguem ler esse texto e entender que Deus está falando sobre você? Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É disso que se trata, então, o discípulo. E essa vida no reino é uma vida encarnada, que, sendo sal e luz, é sal e luz a partir do preceito de uma palavra que não vai acabar nunca, mas que é desejável pelo Filho de Deus.
E que aqueles da época de Jesus que cumpriam, mas cumpriam a letra, e não o espírito. E Jesus está dizendo, vocês têm que cumprir acima deles. E só tem um jeito de cumprir acima deles. Vocês, por si só, não vão conseguir. Então, depois de Jesus deixar claro, isso não vai ser assim. Você tem que fazer isso, só que você não vai conseguir. A pergunta então é como fazer isso? Como entrar no reino? Como fazer parte do reino? Como que eu posso fazer isso? E a resposta de Jesus é em mim, através de mim. Verso 17. Irmãos, às vezes eu tenho dificuldade quando a organização do sermão muda a ordem dos versos. Mas a ideia aqui, então, na verdade, é Jesus já declarando: eu sou o pressuposto, eu sou a base, porque eu estou vinculado com essa palavra que é eterna. E a partir desta palavra que é eterna, veja, se você não amar e cumprir essa palavra, você não tem parte comigo. Você é menor dentro do reino. E mais, para cumprir essa palavra, você tem que exceder os melhores. Sabe o que significa? Você não vai, mas em mim você pode. Por quê? Porque eu não vim revogar essa palavra. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim cumprir. Eu vim realizar. Eu vim fazer com que ela seja agora amável ao coração de vocês, e sendo libertos das suas mazelas, dos seus pecados, deixando de serem escravos da carne, do mundo, do diabo, e tendo um novo Senhor, que é o próprio Cristo, em mim, com um coração modificado, como lemos em Ezequiel, vocês vão cumprir. E não somente, mas como que vocês vão cumprir? Porque vocês vão querer cumprir, porque vocês vão querer ser santo como eu sou santo, porque vocês claramente foram tirados deste mundo, do império das trevas, foram plantados no reino do amor, e dentro desse reino, como novos cidadãos, com nova existência, com nova identidade, com o green card celestial, agora vocês vivem como cidadãos. Mas Jesus, eu não vou conseguir visivelmente cumprir tudo. E até mesmo aquilo que eu talvez aparente cumprir, existe um risco muito grande do meu coração brotar segundas intenções, Jesus. Só que Jesus, como se oferece como nosso representante diante de Deus, nosso cordeiro substituto, ele é aquele que nivela tudo o que a gente faz nessa vida. É quase um paradoxo. Ou, para não dizer talvez um paradoxo, não é uma contradição. Mas ao mesmo tempo que Jesus está dizendo o seguinte: o discípulo pratica as boas obras que glorificam a Deus, que levam a humanidade a glorificar a Deus, porque eles vivem de acordo com a nova criatura que eu fiz. Os discípulos, a igreja do Senhor, são o produto da obra de Cristo, são entregáveis. Jesus lutou muito e suou muito com um trabalho, e depois de terminado o trabalho, o resultado do seu suor é a sua igreja bela, que ele apresenta para o pai dele, dizendo: é minha noiva que eu construí. É esse grupo. E esse grupo, então, agora belo, vive pela beleza e pela santidade do seu Senhor. Mas ao mesmo tempo, ainda nesse mundo, carregando ainda nessa carne os traços do pecado, não iremos cumprir a palavra de Deus de maneira perfeita como deveríamos. E é nesse ponto, então, que o Evangelho vai apresentar o Cristo substituto, que dizendo: tudo bem,
eu te justifico. O seu relacionamento com o Pai não está atrelado ao que você faz, mas está atrelado ao que eu fiz. E se você aprendeu a descansar em mim, você vai ter prazer em tentar fazer as coisas que eu fiz. E mesmo quando você falhar, eu garanto. Quando você não conseguir orar, o Espírito, o Paracletos, o outro Consolador que Cristo disse que viria, como ele fala. Só não tira os olhos de mim. Olha para mim. Não tente fazer qualquer coisa para engrandecimento pessoal. Mas mesmo quando lá no fundo do seu coração brotar o orgulho e a arrogância, sabe por quê? Você fez alguma coisa boa? Lembra de mim. Lembra de mim. Porque eu vou garantir que esse orgulho e arrogância que brotou como um fiapinho quando você fez uma boa obra não seja levado em consideração para a sua eternidade. Só lembra de mim. Qual é a única maneira de se entrar no reino? Resposta: apresentando uma justiça que exceda dos fariseus e dos mestres da lei. Essa é a exigência. E como isso é possível? Apenas com corações transformados pela obra de Jesus. Porque Jesus, ele não aboliu o que é perfeito, mas ele é a própria encarnação da perfeição. Ele é o cumprimento dessa perfeição. J. Carson, no slide, por favor, vai dizer o seguinte: a esta altura, está claro que o Sermão do Monte não é sentimentalismo barato, concebido para induzir uma tola, ingênua mentalidade de filantropia. Tampouco esses capítulos sancionam a opinião de que os conceitos de Jesus acerca da justiça eram tão temperados com amor que a justiça cai para um nível inferior ao padrão estabelecido pela lei. O que o Carson está dizendo? O seguinte: não tem esse negócio desses pastores Nutella de meia tigela, do coach, da prosperidade, ou de qualquer bobagem dessa, que tentam pegar as palavras de Jesus e como que temperando apenas com amor faz com que não haja uma justiça que exige, sim, vida reta. Exige, sim, abandono de pecado. Exige, sim, comprometimento pessoal com Jesus e com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, não é aquela coisa que está chovendo. Quem viu aqui Ursinhos Carinhosos na sua época? Chovia aqueles coraçõezinhos. Irmãos, a vida cristã não há de ser uma vida fácil. É uma vida plena. Mas neste mundo não é fácil. Carson, ainda. Em vez disso, percebemos que a justiça exigida por Jesus ultrapassa qualquer coisa imaginada pelos fariseus. E isso ainda é um ponto. Os próprios fariseus não conseguiam conceber aquilo que Jesus estava falando. O método de Jesus é mais desafiador e mais exigente do que qualquer sistema legal poderia ser. Porque o método de Jesus é: ou você faz porque ama, ou você está condenado. Em contrapartida, ele ama mais do que todos nós. E morre no nosso lugar, pagando o que nós não poderíamos pagar. Nos justificando e nos garantindo diante de Deus. Próximo slide, ainda Carson. Vê se eu coloquei. Não? Então eu vou ler aqui.
Mateus 5, 17 a 20, acaba exigindo um tipo de justiça que deve ter deixado os ouvintes de Jesus perturbados e conscientes do próprio fracasso espiritual. Com isso, o Sermão do Monte lança o alicerce das doutrinas neotestamentárias da justificação pela graça mediante a fé e da santificação pela obra regeneradora do Espírito Santo. Não é de admirar que Paulo, aquele zeloso e irrepreensível fariseu, quando entendeu o Evangelho de Cristo, tenha considerado todos os recursos espirituais nada mais do que refúgio, lixo. São lixo. Seu novo desejo era ganhar a Cristo. Isso sim era um lixo. Seu novo desejo era ganhar a Cristo, não tendo justiça sua provinda da lei, mas a que vem de Deus e pela fé em Cristo. Uma fala de J. Carson. Então até aqui nós descobrimos isso. O que deve ser feito, como devemos viver. Mas também ficou claro a realidade humana, nós não vamos conseguir. Mas a boa notícia é que em Jesus e através de Jesus nós podemos sim conseguir. Somente quando você percebe que não consegue sozinho, por conta própria, agradar a Deus, é que você vai procurar o único que perfeitamente o agrada. E esse único se propõe a te garantir diante de Deus, se você confiar exclusivamente nele. Jesus cumpre a lei de Deus, em primeiro lugar, obedecendo, vivendo-a. Por quê? Porque somente Jesus ama. Nós não amamos a Deus como deveríamos. Só Jesus faz isso. Só Ele ama perfeitamente o Pai. Logo, somente Ele pode cumprir perfeitamente a palavra de Deus. E em segundo lugar, Ele cumpre pagando a pena por aqueles que... Vejam, irmãos, quando eu escrevi essa frase, até eu estranhei. Já viu esse negócio? Caramba! Sabe quando você escreve uma coisa e você vai estudar e pesquisar mais um pouco para dizer assim, será que eu estou falando alguma heresia? Alguma besteira? Ele cumpre pagando a pena por aqueles que, talvez você poderia dizer, querem obedecer e não conseguem. Essa é a nossa inclinação, talvez. Não, Jesus, ele justifica e cumpre, pagando a pena por aqueles que querem, mas não conseguem. Não, Jesus cumpre pagando a pena por aqueles que não querem obedecer. A humanidade, morta em delitos e pecados, não quer obedecer. E precisa ser liberto pela obra de Jesus e pela ação do Espírito Santo para, a partir daí, sim, querer obedecer. Entenderam o ponto? Jesus morreu por homens e mulheres que não querem amá-lo, que não querem amar o Pai. Ele não morreu por pessoas que queriam amar e não conseguiam. Ele morreu por pessoas que não querem amar. Por que não querem amar? Porque são escravos de Satanás, da carne, do mundo e do diabo. Escravizados, sem condições de decisão espiritual própria. Presos. Jesus morre por esses. E os liberta. E os libertando, nós olhamos para o Cristo e dizemos, Senhor, agora eu quero, mas eu não consigo. E como que Jesus poderia responder? Meu irmão, eu não estou garantindo só a tua entrada, eu estou garantindo a sua permanência. Jesus é a porta de entrada, mas ele também é o chão, os pilares, as paredes e o teto. Jesus é o que sustenta todo o reino, e nada no reino é sustentado por nós. O ponto é que, citando Tiago, mostre-me suas obras e eu te mostro a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. Ou seja, o cidadão que está dentro do reino, guardado por Cristo, seguro em Cristo, vai viver, a partir disto, respondendo a Deus com boas obras. Por fim,
No que consiste a justiça dos fariseus? No que consiste a justiça dos religiosos? Nas suas obras externas em relação à lei. Mas no que consiste a justiça dos discípulos? Nas suas obras externas, como consequência de ser nova criatura, que vem de algo interno, o coração, e que mesmo quando não são perfeitas, as nossas obras são falhas, mesmo assim, são mediadas pela justiça perfeita do Mestre Jesus, o Cristo. Porque ele disse, eu cumpro tudo. Venham a mim. Conclusão. O compromisso verdadeiro com Jesus só pode se dar no compromisso com a lei de Deus. Eu não estou falando a salvação. Você quer medir o nível do seu compromisso com Jesus? Meça qual é o nível do seu compromisso com a palavra de Deus. E vice-versa. Você quer medir o nível do seu compromisso verdadeiro com a interpretação verdadeira da palavra de Deus? Avalie o seu compromisso com Jesus. Aquele que é manso e humilde. Aquele que diz que nós temos que amar até quem nos ofende. Então, se você é zeloso pela palavra, mas não consegue ter atos de amor com pessoas ruins, você é uma fraude. E vice-versa. Se você consegue ser a pessoa mais doce do mundo com as pessoas, você consegue ser uma pessoa de uma palavra só, íntegra, mas não zela pela palavra de Deus, não chama a correção às vezes a si próprio, ou amorosamente um irmão prefere deixar certas coisas que a palavra manda corrigir, talvez você não vou me envolver. Você é uma fraude. Jesus se interpõe entre os discípulos e a lei. Mas a lei não se interpõe entre nós e Jesus. Por isso Jesus é o mediador. Mas mesmo ele se interpondo, isso não significa que os discípulos estejam isentos de cumprir a lei. Ao contrário, Jesus está ali para reestabelecer a exigência do seu cumprimento. E justamente o compromisso com ele, e aqui eu termino, exige dos discípulos o cumprimento da lei. Eles se veem na necessidade de cumprir a lei, rigorosamente. Cada i e cada tio deve ser cumprido. E isso é tudo. Por isso mesmo, ela só agora vigora plenamente. Irmãos, aqui eu estou citando Dietrich Bonhoeffer, tá? Esse trecho final. Por isso mesmo, ela só agora vigora plenamente. E é por isso que grande será o reino dos céus para quem cumpre. Porque cumpre em Cristo. Mas não somente cumpre, ou seja, cumpre, guarda, mas também ensina. Ensina com palavras e ensina
com a vida, a lei de Deus.